Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 29 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. As ondas caíam com violência sobre a barca, enquanto ele dormia. O contraste é violento. Os apóstolos estão apavorados pela tempestade e sentem a morte chegar. Enquanto isso, Jesus dorme igual uma criança no colo da mãe. Jesus devia estar muito cansado, mas, ao mesmo tempo, essa atitude nos diz quanto ele confiava e se abandonava em Deus, sem nada temer. Como seria bom nós também aprender a fazer o mesmo. Os nossos mais pavorosos problemas não merecem mais do que o sono de Deus. Quem tem fé não se afoga em um copo d'água. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhe então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O trecho de hoje nos coloca na frente duas atitudes interiores diante da vida. A primeira é o medo e a segunda é a coragem da fé. A vida é sempre a mesma para todos. As tempestades vêm para todos. Os ventos são contrários para todos. As dificuldades são pesadas para todos. O mar bravio assusta a todos indistintamente. Mas diante desses problemas, há duas atitudes. O medo de quem acha que a morte é mais forte, acha que as ondas passarão em cima da nossa cabeça e nos afundarão, e a atitude de quem confia, de quem está seguro em Deus e até dorme no meio da batalha. Jesus, dormindo no meio da tempestade, aponta para nós a atitude da fé e da confiança em Deus, o nosso Pai querido. É a atitude daqueles que sentem o arrepio do perigo, percebem o risco das ondas, se assustam com a violência de um vento contrário que surge de repente, mas logo olham para Jesus e gritam: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio em Ti. E sua confiança é tão forte, tão profunda, que até seu corpo se relaxa e se abandona em Deus. Nessa altura, é claro que precisamos escolher a quem ser parecidos, aos apóstolos ou a Jesus. É muito diferente viver a vida como vencedores, junto a Jesus ressuscitado, sabendo que não existe problema que não tenha uma solução, ou viver a vida como derrotados, deixando o medo nos vencer.
Se Jesus derrotou a morte e todos os problemas que são filhos dela, que direito nós temos de temê-la? Deus sabe tirar o bem de qualquer mal. Esse é o modo de enfrentar os problemas. Algumas vezes falamos que o verdadeiro nome dos problemas é solução. Nunca deveríamos dizer estou com muitos problemas, mas estou com muitas soluções. Porque não existe problema que não se converta em solução para quem tem fé. Lázaro sai vivo do pior problema, a morte. Isso é muito sério, e se não formos convencidos dessa verdade, nada de bom acontecerá na nossa vida. Jesus ressuscita depois de 3 dias de sepulcro. Essa é a única verdade que conta nesse mundo. O cristão deve ter um otimismo cristológico. O verdadeiro cristão é sempre otimista, porque desde quando Jesus venceu a morte, não existe mais morte, nenhuma morte, porque Ele a derrotou. Não existe mais problema, porque Jesus é a solução última e radical de todo problema, toda dificuldade. Vocês lembram as palavras que Nossa Senhora falou para Juan Diego, aflito e desnorteado pela morte iminente do seu tio? Não se perturbe teu rosto e teu coração. Não temas esta enfermidade, nem qualquer outra angústia ou aflição. Não estou eu aqui, que tenho a honra e a felicidade de ser tua mãe? Não estás sob a minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás na dobra do meu manto, no meu colo? Tudo isso é muito concreto, irmãos. Imagine o medo que sentiu São Paulo diante do mundo inteiro que era pagão e que ele devia evangelizar. Se ele tivesse iniciado a sua obra pensando, puxa, evangelizar o mundo inteiro, como é que eu vou fazer? O Império Romano é um verdadeiro, terrível império que subjuga a terra inteira. Quem sou eu? Uma formiga que quer derrubar um elefante. Mas São Paulo grita, tudo posso naquele que me fortalece. E a verdade foi que em 3 séculos o mundo se tornou cristão, apesar de terem matado tantos mártires, inclusive São Paulo. Reflita um pouco. Se um punhado de homens conseguiu incendiar o mundo e fazê-lo cristão em 3 séculos, o que fizemos nós nos outros 17 séculos? Como é possível que depois de 17 séculos ainda tem 2/3 do mundo que não conhecem Jesus? Parece que demos passos para trás. Imagine se nós hoje tivéssemos a determinação de Paulo, que se alegrava e se gloriava de suas fraquezas, isto é, de seus problemas, e os considerava trampolins para Deus intervir. Imagine se tivéssemos a força de Pedro, a audácia de Santo Estevão, o desapego dos primeiros cristãos, que foram expulsos de Jerusalém, seus bens foram confiscados, saíram com uma mão na frente e outra atrás, e contudo evangelizavam todos os lugares onde chegavam, até Antioquia, onde iniciaram a evangelização dos gentios e dos pagãos. Do problema da perseguição saiu a evangelização do Oriente Médio. Irmãos, que direito temos de viver derrotados diante desses exemplos? Ai daqueles que dizem, o mundo é muito difícil, evangelizar é difícil, o mundo vai mal, o mundo não é mais o mesmo. Você acha que no tempo de São Paulo era melhor? Reflita, o que significa para mim enfrentar a vida com essa certeza interior? Jesus me salvou. Jesus já venceu. Jesus, eu confio em Ti. O
que significa enfrentar a evangelização com o coração de São Paulo, que não tem medo de enfrentar o mundo inteiro por Jesus. Agora, ajudados por esta meditação, vamos ler novamente o trecho que hoje Deus nos doa. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar: Silêncio, cala-te! O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhe então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Podemos nesse momento parar um pouco e sublinhar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Estamos prontos neste momento para escolher o propósito que possa guiar o nosso dia, à luz dessa palavra.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como colocar em prática o quanto nos propomos. Por que sois tão medrosos? Paz e alegria a todos. Ainda não tendes fé? Paz e alegria a todos. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Minha fé começa
que tendes